Olá, meu amigo, minha amiga roteiro, sejam todos bem-vindos a esse nosso episódio de Carnaval. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio e estamos aqui hoje para mais um episódio e esse e outros vocês podem ir conferir à vontade nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Instagram. Lá vai ter muito conteúdo importante, não só para os motoristas, mas todo mundo da área do transporte, familiar. Então entra lá, dá sua curtida, selecione para sempre estar recebendo os nossos alertas e estar ali sempre participando, mandando suas perguntas, que a gente vai ter todo o prazer de responder. Bom, hoje nós temos um episódio especial, mas antes eu quero dar um recadinho para todos, né? Estamos aí à beira do Carnaval, né, no mês de fevereiro esse ano, então todo mundo muito animado, tem aqueles que gostam de ir brincar, ou pular, ou curtir o Carnaval, chame como você quiser, tem aqueles que vão estar trabalhando, mas o alerta serve para todos, seja você que está no trânsito, então sempre lembrar, né, de dirigir aí com segurança, com atenção redobrada, porque é uma época onde as estradas, o interior fica lotado de blocos, enfim, aquelas recomendações que a gente já sabe que é importantíssimo estar atento. Então você, meu amigo motorista, meu colega aí roteiro, preste atenção redobrada aí às restrições, a tudo que tiver no trânsito que você precisa estar atento. Se você for, né, curtir alguma coisa, não exceda, então curta com sabedoria e saúde. Se for beber, não dirija, né, se hidrate bem, cuidado com seu sono, vai emendar dias e dias, virar aí noite matinê no carnaval e esquecer que também tem que trabalhar e tem que estar bem para poder trabalhar. E um recadinho muito especial a você, folião, que vai estar aí, né, na folia, nos nossos blocos de carnaval. Lembrar que carnaval bom é carnaval com cidadania. Então, nós da Garbuio somos aí mantenedoras do programa Na Mão Certa, em parceria com a Child Rule Brasil. Então, caso você perceba, né, alguma criança em situação aí de risco em exploração, principalmente na questão sexual, lembre-se do seu compromisso social de fazer aí a sua denúncia anônima através do Disque 100. Tá, então vamos garantir aí os direitos de nossas crianças e os nossos, vamos dizer assim, de poder brincar tranquilo, numa sociedade tranquila e feliz para todos, certo? Mas vamos lá, né? No mês de janeiro nós tivemos aí o início da nossa série, né, de 3 episódios que vamos fazer de algum tema relacionado à saúde mental. Então, primeiro, em janeiro, nós falamos do Janeiro Branco e hoje nós vamos falar de algo que pode parecer banal, pode parecer assim batido, mas que a gente tem que ter atenção diariamente, como tudo na nossa saúde, que é a questão do equilíbrio emocional. Então, nosso tema de hoje, emoções. Quem está dirigindo você? As emoções estão te dominando a um ponto de você não ter mais controle ou você consegue ali controlar e administrar essa sua emoção aí que está vindo à tona? Você já reparou que quando você está muito estressado, irritado, ou alguma coisa assim mínima acontece, parece que tudo sai do eixo, tudo perde, você perde a razão, perde tudo, o mundo parece que acaba. Isso não é um sinal de desequilíbrio emocional? É, não é? Para a gente falar disso, para tirar nossas dúvidas, está de volta aqui minha parceira, colega de profissão, Yasmin Navarro, minha colega, né, parceira da APTA. Para quem já foi atendido por ela, vai ver o rostinho dela agora, os motoristas aí da Garbuio. Yasmin, bem-vinda de novo ao nosso podcast, nosso 37º podcast. Eu nem lembro qual foi a edição que você veio, mas... né, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre essas emoções, né? Bom, esse tema, eu coloco assim, a importância também, né, lógico, para os motoristas, mas também para todos, vamos dizer assim, da sociedade, né? Sim. Nossos amigos de escritório, nossos familiares. Então, assim, quando a gente fala de emoção, todas nós temos emoções boas e emoções, vamos dizer, ruins, pode-se dizer isso? Do ser humano, né? Sim. Nem tudo são flores. Sim. Como que é isso? Como que funciona isso? Como que a gente pode ver aquelas emoções que você vai falar quais são, algumas, mas assim, que a princípio parecem negativas, mas que elas são essenciais para a nossa sobrevivência,
Fala um pouquinho pra gente disso, como que seria? Tá. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Bem-vindo de novo. Muito bom estar aqui de volta. E acho que esse tema é muito importante, realmente, assim, a gente falar sobre emoções e trazer assuntos relacionados à saúde mental, né? E quando a gente fala de emoção, uma coisa que me vem muito à mente é que as emoções existem para ser sentidas mesmo. Exato. Né? Até aquelas emoções que a gente considera ruim, a emoção que a gente considera negativa, ela vai surgir ali a partir das coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, a gente vai sentir felicidade, tristeza, ansiedade, estresse. Tudo isso a partir das coisas que a gente vivencia mesmo na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas é importante entender que essas emoções, mesmo as negativas, elas não são vilãs, né? Não são coisas ruins, são sinais mesmo que o nosso corpo ele pode demonstrar de que alguma ação precisa ser tomada muitas vezes. Então, um exemplo que eu gosto muito de pensar em relação ao medo. Eu vejo que as pessoas evitam, às vezes, essas emoções negativas, mas o medo é um exemplo bacana disso. De quando a gente sente medo, não é só essa questão de... eu tô com medo, não vou conseguir fazer determinada coisa. Mas é nosso corpo nos colocando em alerta mesmo. Então, acho que quando a gente entende que as emoções, elas podem ser sinais... que o nosso corpo está demonstrando de que alguma ação precisa ser tomada, o que muda é que a gente começa a sentir, se permitir sentir mesmo aquilo, independente se é uma emoção negativa ali, e a gente, de certa forma, passa a externalizar. O que eu vejo muito é o pessoal vivenciando as emoções, vivenciando a rotina, enfiando tudo embaixo do tapete, fingindo que nada tá acontecendo. E aí você vai internalizando aquilo, até que chega um momento que vira uma grande bola de neve. Você não consegue nem denominar, né, Sim, o que você não consegue nem entender mais o que você tá sentindo, né? Então é importante que a gente se permita sentir as coisas boas e as coisas ruins também, as emoções positivas e as emoções negativas. Justamente por isso. A gente para daí de ignorar, de colocar isso de lado e passa a entender, compreender, nomear e a lidar com ela de uma melhor forma. Certo, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Existem, por exemplo, a raiva, a tristeza, como você falou, tudo vai depender muito da situação e da maneira como você vai reagir, né? Sim. Então, por exemplo, num caso de luto, é estranho se a pessoa não ficar triste, né? Se ela fugir daquilo a um ponto de não ficar triste. No caso, assim, de uma situação de uma adrenalina muito alta, vamos dizer, um quase acidente. É normal que a pessoa esteja ali minimamente agitada, né, ou assustada por conta, com medo até por conta do que poderia ter acontecido. Então, assim, e hoje em dia, eu pelo menos percebo, acredito que você também, as pessoas fogem, né, elas negam esses sentimentos ruins. Parece que hoje em dia, para a sociedade, você não pode mais ficar triste, você não pode sentir raiva de determinadas situações, que seja uma notícia ruim que você ouve na TV, né? Então, assim, parece assim que você se emocionar, ter esses sentimentos ditos ruins, mas que são primários, essenciais para os seres humanos, as pessoas negam, e é o que você falou, né? Põe numa caixinha lá de esquecimento e vai ali só juntando, né? Sim, sim. Uma coisa assim, meio doentia. Sim. E qual é o impacto dessa situação, por exemplo, no âmbito social? Porque tudo é muito complicado, né, quando a gente fala de sociedade, seja na família, ou seja no ambiente de trabalho. Quais são os impactos desse descontrole emocional, ou até mesmo dessa negativa? O que pode gerar para as pessoas? Vamos falar no ambiente de trabalho, por exemplo. Tá. Eu percebo que quando isso acontece, essa situação de deixar de lado, de tentar fingir que nada tá acontecendo, às vezes com a própria correria do dia a dia isso acontece, né? É mais fácil fingir que não tá nada acontecendo e continuar seguindo. Mas isso vai gerando cada vez mais uma sensação de sobrecarga emocional. Acho que essa é a palavra, sabe? Você vai juntando aquilo, você acha que tá tudo bem, mas em algum momento isso vai vir à tona. Então, começa a impactar em todos os aspectos da sua vida. Não é só na sua qualidade de vida e rotina, mas nas próprias relações. Começa a impactar nos ambientes em que você está inserido. E quando a gente fala de trabalho,
Eu percebo, assim, que é isso, começa a acontecer ruídos na comunicação, começa a acontecer muitos erros, falhas Afeta a ali, produtividade, né? afeta a produtividade. Então, é isso, quando a gente não dá atenção, a devida atenção a essa questão das emoções, vai desencadear uma série de problemas. Então, é importante olhar para isso com bastante atenção. E como é que você acha, assim, que hoje as empresas, né, ou a liderança pode atuar de uma certa forma? Porque, por exemplo, a gente tem, no caso dos escritórios, muito home office. Aparentemente, a minha visão não me matem por isso, mas assim, o que eu escuto de muitas pessoas, fora da Garbuio, inclusive, né, pessoas com quem eu convivo e atendo, falam assim que é muito bom, mas ao mesmo tempo você vê ali uma dificuldade, um isolamento, né, que gera esse isolamento. Então, assim, Sim. mesmo hoje em dia, com as emoções tão intensificadas que a gente vê, é importante esse convívio social para evitar esse isolamento? Como que você encara isso? É muito importante. Na verdade, é bom que a gente tenha pessoas ali, independente se é no âmbito familiar, se são amigos, se é dentro do ambiente de trabalho, que a gente possa contar de fato. Então, poder sentar com alguém, conversar sobre aquilo que a gente está sentindo, se sentir escutado, se sentir acolhido, é extremamente importante. Eu vejo nos motoristas, principalmente, essa questão do isolamento também, né? Eles passam muitos dias fora de casa, longe da família, tem todo um receio em relação a nossa, será que eu vou ficar parado num lugar perigoso? Como que vai ser isso? Que é o medo, né, que você falou mais cedo. Esse receio. Então, eu percebo que para eles também é muito difícil nesse sentido. E é importante, mesmo que de longe, estar próximo de alguém de confiança para poder conversar sobre isso. Acho que essas relações interpessoais que a gente tem ali, independente do âmbito, são extremamente importantes para ajudar a gente a lidar melhor com essa questão das emoções. E assim, pode gerar um grau assim de ansiedade muito grande também, né? Porque às vezes a pessoa tá ali afastada, vamos dizer assim, falei do home office, mas você tá falando, tô fazendo uma analogia, né? O motorista caboleia bem home office, né? Que nem que eles estão na casa deles. Então, assim, esse apoio emocional é muito importante, mas muitas vezes, quando ele vai colocando esses sentimentos na caixinha, muitas vezes, como a gente já falou várias vezes, na questão do social, da cultura, né, de não poder falar, ter sempre que estar ali e tal. Aí chega em casa, tá no estado de cansaço, esgotamento emocional tão grande que não consegue se entregar ali ao momento de prazer e lazer com a família. E aí gera um problema lá, aí depois, consequentemente, gera no trabalho, aí vai, né? Aquela bola de neve, aquele ciclo vicioso. E como é que a gente pode dizer que os motoristas, ou até mesmo as pessoas administrativas, que seja numa empresa, pode começar a identificar que essas emoções já não são mais tão normais e já estão começando a saturar ali, precisa de uma atenção maior? Bom, o que a gente pode começar observando é se isso está impactando rotina e qualidade de vida, principalmente. Então, é natural que a gente sinta ansiedade, por exemplo. Existe a ansiedade boa, né? Vamos dizer assim. Até certo ponto é ok, chega um determinado momento que fica insustentável. Quando começa a impactar com sono, impactar na alimentação, a gente começa a se isolar mais ainda. A gente não consegue mais se relacionar da forma que a gente se relacionava antes com as pessoas. Então, quando isso começa a acontecer com uma certa frequência, quando a gente percebe que está impactando, já é um sinal de que alguma coisa ali não tá legal, sabe? E para além disso, começa no emocional, mas pode se tornar físico. Então, dor de cabeça, dor no corpo, todas essas questões, elas podem ser sinais de que alguma ação precisa ser tomada, que a gente precisa fazer alguma coisa. E que aquela emoção ali que era normal, agora já não tá mais tão normal assim. Já tá virando realmente uma questão de, talvez patológico, uma questão mais séria que precisa de um certo cuidado. Que tá saindo ali do normal mesmo, né? Aí eu te pedi para você explicar para o pessoal um pouquinho o que é autoconsciência.
Tá. O nome por si só já meio que dá ali uma explicada, mas como que é isso na prática? Porque assim, pode parecer bobeira a gente ficar falando com a gente mesmo, né? Tentando entender nossas emoções, mas assim, o tanto que isso te leva, esse exercício te leva a essa reflexão, que te leva a esse conhecimento, né? Como que, às vezes, né, até uma analogia, a gente gasta tanto tempo rotulando as pessoas, né, nos nossos achismos, e a gente não olha para dentro e não vê, não rotula os nossos sentimentos, rotula o modo de dizer, tá, gente, assim, não dá esses nomes. Sim. Então, assim, como desenvolver a autoconsciência emocional sem cair na ideia que a pessoa precisa lidar com tudo sozinha. Então, assim, ela ter a autoconsciência, se conhecer, mas ao mesmo tempo não achar que é só ela que tem que tratar disso. Até resgatando um pouquinho da sua fala anterior. Bom, quando a gente fala de autoconsciência, e até essa questão da inteligência emocional, o que me vem muito forte é isso de se perceber. Sabe, de se perceber, de se entender. É difícil a gente compreender que não precisa lidar com tudo sozinho. Eu acho que essa é a parte mais difícil quando a gente fala sobre autoconsciência, sobre inteligência emocional. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente faça esse exercício de se perceber, entender o que a gente está sentindo, nomear essa emoção, nomear esse sentimento, buscar então por alguém de confiança para poder conversar, externalizar isso, se sentir escutado realmente assim, sem julgamento, sabe? Poder falar e se sentir acolhido e também, se for necessário, buscar até por ajuda profissional mesmo, né? Essencial conseguir reconhecer que a gente precisa desse apoio, né? Então, é isso, acho que é importante conseguir, assim, o primeiro passo, se perceber mesmo. E aí a gente entra na questão da autorregulação, né? Que vamos falar do estresse, que eu acho que é o mais vivido por todos aí no que a gente diz de, talvez, de extravasar os limites, né, do possível, a questão do estresse. Como as pessoas hoje estão, vamos dizer no popular, estressadas, né? Às vezes, coisa desse tamaninho vira um problemão e muitas vezes até uma tragédia por conta de uma desregulação, assim, de estar com um sentimento ali desregulado. As pessoas, não todas, mas muitas, assim, às vezes acabam ficando cegas mesmo pela ira, pelo estresse, por um sentimento se dominando por isso. E no trânsito a gente vê isso direto, brigas de trânsito, acidentes que são causados às vezes por uma condução agressiva, que lá atrás a gente vai ver foi movida por uma questão de estresse. Não estou falando só de motorista profissional, tá? Estou falando motoristas em geral, de carro, senso comum, nas estradas mesmo. Como que existe alguma técnica de autorregulação, assim, para o estresse, principalmente? Que nem você falou, a gente tem muitos motoristas que ficam, né? Tem fatores estressores, aí sim, agora o motorista profissional, vamos dizer, a descrição da sua profissão já tem ali algumas características que já geram estresse. Como regular isso? Como, assim, eu sei que é repetitivo, mas é difícil, não é fácil, né? Você conseguir identificar e falar assim, opa, desliga a chave aqui, racionalizar a emoção, é difícil. Mas existe técnica para isso? Bom, uma coisa que eu sempre gosto de orientar é fazer pausas durante o dia. Pausa para você respirar, pausa para você levantar um pouquinho, caminhar, tomar uma água. Isso é muito importante. É como se a gente lembrasse, de certa forma, ali para o nosso corpo que a gente precisa desacelerar. Precisa colocar o pezinho no freio. Então, fazer pausas durante a rotina é essencial. Importante, mais uma vez, estar em contato com pessoas que a gente sabe que pode contar realmente para poder falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Para os motoristas, eu sei que é mais difícil, mas às vezes é uma ligação, uma chamada de vídeo com a família, para poder, de certa forma, estar perto mesmo que longe, sabe? Se fazer presente. Outra coisa
encontrar talvez alguma atividade ou alguma ação que você pode executar no momento em que você está se sentindo mais tensionado e mais sobrecarregado para aliviar isso. Algo que eu escuto muito é sobre música, por exemplo. Às vezes a pessoa tá se sentindo sobrecarregada ali emocionalmente, escuta um determinado gênero musical ou uma determinada música, coloca ali, isso já vai relaxando, acalmando, já vai trazendo a pessoa para si de novo. E acho que para longo prazo é importante pensar em sempre ter uma boa noite de sono, né? Praticar alguma atividade física, independente do que seja, se é uma caminhadinha, se é um alongamento. Para os motoristas é mais difícil nesse sentido também, mas às vezes dá uma voltinha. É possível, né? Tentar se adaptar. Sim, caminhar um pouquinho, praticar algum esporte quando há essa possibilidade, se alimentar bem. Isso também é importante, ter uma alimentação mais equilibrada. Tudo isso vai ajudar a gente a ter mais qualidade de vida e a manter a saúde mental mais equilibrada também. Inclusive, você está falando, pensa aqui, não tem médico aqui, mas até fazer um check-up, né? Às vezes alguma coisa hormonal, alguma coisa assim, física que está gerando esse desequilíbrio emocional. Então, assim, sempre procurar ali fazer essa autoconsciência, mas também consciência corporal, inclusive, né, da sua saúde. Ninguém melhor que a gente mesmo para conhecer o nosso corpo, os nossos limites. A gente consegue identificar quando a gente não tá bem. Sim. Né? É uma coisa assim, a gente quando tem às vezes assim um rompante, como a gente fala, emocional muito diferente do normal, depois a gente fica chateado também, né? Fica assim, poxa, não precisava ter falado daquele jeito, né? Essas coisas. Sim. Bom, então, recado, autocontrole não é segurar sozinho, certo? Sim. É perceber, cuidar e saber com quem dividir ali, talvez, essas emoções, e entender que as emoções fazem parte do caminho. Sim. É isso, né? Sim. Se você quiser fechar dando um recado para eles, assim, mais específico nesse sentido, né? Até para a gente, mais uma vez, reforçar aí essa importância da questão da saúde mental de todos, né? Mas do motorista em especial, até pelas essas características que a gente falou. É todo seu. Se quiser dar algum recado aí para fechar, fique à vontade. Bom, vou olhar para a câmera agora. Bom, acho que isso que a gente conversou hoje é muito importante. Então, se eu pudesse dar uma dica, reforçar uma informação, é que a gente passe a se perceber, a se olhar com mais atenção e carinho, porque é isso que a gente estava conversando. A gente consegue identificar, mesmo que um pouquinho, que alguma coisa ali tá diferente, não tá legal. Então, vamos observar os sinais, vamos se olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado. Vamos realmente se cuidar. E é isso, esteja perto de pessoas que façam sentido e se sentir necessidade, busque por ajuda profissional também. Acho que quando a gente fala sobre esses temas relacionados à saúde mental, independente de quais temas forem, de certa forma a gente acaba quebrando alguns estigmas, alguns tabus em cima desses temas e encorajando mais pessoas a buscarem por ajuda, né? Então é isso, se sentir necessidade, busque por ajuda profissional também, tá bom? É isso. Bom, e o meu recado para todos, né, bem semelhante ao da Yasmin. Ninguém está sozinho, né, nessa batalha. Todos nós temos os nossos momentos altos e baixos, os momentos da vida que exigem um pouco mais da nossa emoção. Acredito que o ser humano tem que voltar mais um pouquinho para sua essência, para sua naturalidade, se colocar no centro, né, de se não sendo egoísta, mas assim, para se entender, né, para poder assim se conhecer e até para pedir ajuda para outra pessoa também, porque às vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente está sentindo, o que a gente precisa, já que está com a gente tanto tempo, né? Então assim, é estar bem para estar com os outros. Inteligência emocional é algo, em termos de cursos e competências hoje em dia, que não é uma moda, ela não vai passar, ela veio para ficar. Né? Então, assim, cada vez mais as empresas, a sociedade em si tem exigido isso, essa competência das pessoas. Então, assim, essa regulação emocional, esse equilíbrio emocional, pode acreditar, também é segurança. Também é algo que vai te
prevenir de situações, muitas vezes, complicadas, né? Então, assim, o meu recado também é esse, então busque ajuda quanto necessário, se conheçam, permitam-se sentir as emoções, para que você as conheça e poder também conversar com quem estiver do lado aí e poder pedir um socorro quando necessário, né? Sim. É isso. Hoje o nosso episódio foi um pouquinho mais curto, mas eu acho que o recado é muito certeiro, né? Importante. Então, a Yasmin veio aqui, vai voltar no próximo, que aí é segredinho, depois a gente conta. Não vai dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas ainda vamos falar no nosso terceiro e último episódio sobre algo muito importante para a saúde mental, então não esqueçam, né? Toda terça-feira, segunda terça-feira do mês, os nossos episódios estão aí no ar, no YouTube, no Spotify. Você pode conferir, curtir e compartilhar à vontade com toda a sua rede de contato para cada vez mais a gente levar essas instruções para todos, tá certo? Um abraço, beijo para todos, bom carnaval e até o próximo episódio.